Olá, vamos a mais um estudo bíblico? Vamos mais uma vez confrontar o nosso entendimento com a palavra? Vamos buscar uma edificação mais efetiva? Você sabe que o nome dessa série é Confere na Palavra. Então, por isso, como sempre, esteja aí com a Bíblia junto de você para que você possa ler e entender esse processo de buscar, através da palavra, desenvolver um melhor entendimento da vontade de Deus. Hoje o tema é culto e nós vamos usar, para falar sobre culto, vamos usar o texto de Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós confundimos o que é culto, porque nós trazemos uma perspectiva da lei para os dias atuais. Estamos vivendo em outra dispensação. Dispensação do Espírito Santo de Deus trabalhando em nossas vidas, dispensação do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo e nós sabemos, em forma cabal, de forma final, nós sabemos disso, que o Espírito Santo de Deus habita em todo aquele que renuncia a sua vida por Cristo. Mas nós somos ainda presos pela herança da lei muitas vezes, até porque, infelizmente, muitas lideranças não se desvencilham de um evangelho ainda preso à lei. E Paulo nos exorta a isso em Gálatas 5, dizendo, olha, não vos torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão da lei, porque para a liberdade Cristo nos libertou. Nasce daí uma perspectiva cultual sempre ligado a um lugar especial, a um sacerdócio especial, a um dia especial. Mas se nós observarmos, Jesus veio e lutou contra todas essas coisas. Jesus veio para que nós não estivéssemos mais presos a um dia de culto, que nós não estivéssemos presos a um lugar especial para cultuar e que nós não dependêssemos mais da mediação de homens para cultuar. O culto, na verdade, é resultado da habitação do Espírito Santo em nós. Se nós somos a habitação do Espírito Santo, então aonde está a presença de Deus, constantemente precisa haver culto. Por isso esse texto diz, olha, que o culto que Deus espera são os nossos corpos, é a integridade do que somos rendidas a Deus. Ou seja, o nosso culto racional passa por entender que toda a nossa vida deve ser um culto ao Senhor. Quando nós nos referimos à palavra culto, devemos lembrar em primeiro momento da nossa própria vida e trazer a avaliação se a nossa vida tem sido apresentada constantemente diante de Deus como um culto. Quando você quer falar sobre o ajuntamento da igreja, melhor seria que você não usasse a expressão simplesmente culto. Culto guarda para o seu relacionamento com Deus e o seu cotidiano de vida. Em todo tempo, sua vida precisa ser um culto apresentado ao Senhor. Guarda a palavra culto para isso. E não seja preguiçoso quando você deveria usar culto congregacional, reunião de culto da igreja. Obviamente que se cultuamos, podemos nos reunir para prestar um culto coletivo, para prestar um culto onde certas liturgias certamente serão necessárias. Mas o culto que Jesus veio promover em nossas vidas não é um culto litúrgico. Pelo contrário, é um culto que tem a ver com um relacionamento com Ele, um relacionamento constante, um relacionamento pessoal, um relacionamento rico em informalidade, embora debaixo de muito respeito. Precisamos ter a presença de Deus em nossas vidas como algo que trazemos conscientemente. Precisamos entender que se trabalhamos, estamos fazendo isso na presença de Deus. Se estamos nos divertindo, estamos fazendo isso na presença de Deus. Quer comamos, quer bebamos, fazemos isso na presença de Deus. Então, a nossa vida precisa ser reconhecida como o único culto aceitável diante de Deus.
Mesmo quando falamos dos ajuntamentos da igreja, de cultos congregacionais e que dependem de uma liturgia, acredite, até os efeitos deste culto congregacional serão diferenciados, dado a intimidade de cada um que compõe essa coletividade. Então, entenda, culto é a vida. Culto é a vida. Culto congregacional é o ajuntamento da igreja. Reunião de culto é o ajuntamento da igreja. Ok? Não seja preguiçoso. Use os termos corretos para que você seja cada vez mais levado a um entendimento muito apurado e que você possa reforçar o teu compromisso de fazer da tua vida um culto ao Senhor. Bom, se você foi edificado com esse estudo, mais uma vez eu te peço, divulgue para que outras pessoas possam ser edificadas também. Compartilhe nas suas redes sociais e, sobretudo, nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Que Deus te abençoe.